Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a organização política do Brasil e a sua regionalização, tá? Então, o nosso objetivo dessa aula de hoje é falar desde como que é dividida toda essa parte política, né, dos poderes dentro do Brasil de maneira geral, a gente não vai aprofundar, tá? E nós vamos falar das três principais formas de regionalizar o Brasil, ok? Bom, para a gente estar começando a nossa aula, pessoal, nós vamos estar falando primeiro, né? Qual é o nome oficial que o Brasil tem, né? Todo mundo fala Brasil, Brasil, mas a gente esquece muitas vezes qual é o nome do Brasil. Então, o nome do Brasil é República Federativa do Brasil, né? Ou seja, o Brasil, ele é um país formado por unidades federativas. E essa República Federativa ela vai ser composta, não, na verdade, por três esferas: a União, que seria o governo federal, os estados e o Distrito Federal, que seria formando as unidades federativas, e os municípios, ok? Bom, essas unidades da federação, isso é muito importante você entender. As unidades da federação, elas possuem autonomia, porém elas não são soberanas. Olha, Celilze, qual é a diferença de eu ser autônomo e de eu ser soberano? Então, vamos dar um exemplo. Tá? Vamos imaginar que um determinado estado ou unidade federativa do Brasil resolva criar uma lei. Por exemplo, vamos imaginar, a maioridade no Brasil é a partir dos 18 anos. E vocês sabem que para tirar a carteira de habilitação no Brasil é necessário você ter 18 anos, ou seja, ser maioridade, ok? Vamos imaginar que de repente alguém queira criar uma lei nessa unidade, dizendo que naquele lugar do Brasil você poderia, no caso, por exemplo, um jovem acima de 16 anos tirar a habilitação. Ora, isso seria possível? Não, não seria possível porque eu tenho autonomia de criar leis, mas eu não posso criar uma lei que eu vou de frente, de encontro com uma lei maior que está na Constituição Federal. Então, no caso dessa lei, ela nem poderia ser criada porque está numa lei maior, na ACF, na Constituição de 88, que a maioridade no Brasil é a partir dos 18 anos. Ou seja, as unidades federativas, elas têm autonomia. Elas podem criar, sim, as suas leis, ela tem uma legislação, tá, interna, só que elas não podem criar leis que, de repente, vão de frente ou de encontro com uma lei maior, que é a Constituição Federal, tá? Quem tem esse poder soberano, quem tem a soberania, ou seja, que é o poder máximo dentro do país, é a União. No caso, é a República Federativa do Brasil, representado externamente pela União. Então, quando você fala poder soberano, a gente está falando da União, ok? Quando você fala autônomo, de autonomia, você está falando das unidades federativas. Então, as unidades federativas, como até mesmo os municípios, eles têm autonomia de criar uma administração, eles têm autonomia de criar leis que vão atender às suas necessidades, Mas, não se esquecendo, que a lei maior, quem tem o comando total, seria, no caso, a União. Então, isso é muito importante. Então, o Brasil ele é formado por unidades federativas e essas unidades federativas elas são autônomas e não soberanas. Isso é fundamental você entender. Bom, quantas unidades federativas formam o Brasil? Então, eu vejo muita gente falando besteira por aí. As pessoas falam assim, quantos estados temos no Brasil? Nós temos 27 estados. Não, nós não temos 27 estados. Nós temos 27 unidades federativas. 27 unidades federativas. Sendo que dessas 27 unidades federativas, desde 1988, que foi a reforma na Constituição e a última vez que teve uma alteração política administrativa no Brasil, nós temos 26 estados e um Distrito Federal. Então, se alguém falar para você, o Brasil tem 27 estados, está errado. O Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Agora, se eu perguntar, quantas unidades federativas formam o território brasileiro? Aí nós teremos 27 unidades federativas. Por que eu estou falando que essas 27 unidades elas são consideradas divididas em 27 desde 88? Porque em 1988, quando teve a reforma da nossa Constituição, foi a última mudança política administrativa interna no Brasil. O último estado que surgiu em 88, que é o estado mais jovem no Brasil, foi o estado do Tocantins.
onde ocorreu a separação do estado de Goiás e Tocantins, tá? Desde 88 para cá, já teve, sim, possibilidade, já teve movimentos de criações de novos estados, inclusive dividir o estado do Pará, tá? Mas isso não saiu efetivamente do papel. Então, por enquanto, nós temos 27 unidades, sendo 26 estados e um Distrito Federal, ok? Bom, como que é a divisão política dos poderes dentro do Brasil? Como que nós somos administrados? Como que funciona essa democracia dentro do Brasil, né? Então, a Constituição Federal de 88, ele garante a chamada triparticipação dos poderes no Brasil. O que seria essa triparticipação dos poderes no Brasil? Ou seja, você vai dividir os poderes do Brasil em 3 poderes, que com certeza você já ouviu falar. Que nós teríamos aqui, deixa eu tirar um pouquinho para cá, nós teríamos aqui, no caso, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, tá? Aí aqui é lógico que a divisão desses 3 poderes, né, essa tripartição, no caso dos poderes do Brasil, ele é muito mais complexo do que isso. Mas a gente não vai aprofundar porque não é o nosso objetivo. O meu objetivo é que você tenha uma ideia geral de como que é essa divisão de poderes e mais ou menos quem é que atua dentro desses poderes e quais são os seus objetivos, ok? Então, basicamente, nós temos o poder executivo, que o nome mais ou menos já te diz, né? Mais ou menos te diz, né? Ele executa as leis. O legislativo, que ele cria as leis, e o judiciário, né? Que seria a parte jurídica, a parte que vai julgar, a parte que vai aplicar o direito, a Constituição dentro das leis, dos direitos e deveres da Constituição na sociedade brasileira. Então, nós temos, dentro do Poder Executivo, qual é a função, né? O que é garantido ao Poder Executivo? Ele ter a administração, ele propor leis, ele pode propor leis, e ele aplicar as leis dentro de uma esfera que pode ser federal, no caso a União, no caso da unidade federativa, estadual ou distrital, no caso, e dos municípios, né? Nos mais de 5 mil municípios que o Brasil tem. Então, quando você fala da União, quem que atua, né, dentro do poder executivo na esfera federal, né? Vai ser o presidente da República. Então, o presidente é a pessoa máxima, né, dentro do poder executivo federal, no caso da União, ok? Se você partir para uma unidade federativa, estados e o distrito, aí quem seria essa pessoa que vai executar, que vai administrar aquele estado? Seriam os governadores. Né? Então, o governador de cada um que é eleito para administrar, para propor e para aplicar as leis que são criadas no legislativo, tá? No caso, nos estados. E nos municípios, quem vai exercer essa parte, né, do poder executivo são os prefeitos. Então, quando você fala poder executivo, você vai ter nas 3 esferas. Federal, você vai ter o presidente, aqui. Nos estados e Distrito Federal, você vai ter o governador e no município você vai ter o prefeito, ok? Já no poder legislativo, né, que é aquele que legisla, é aquele que vai elaborar as leis e vai fiscalizar as ações desempenhadas pelo poder executivo, fora outras aplicações que cabem ao poder legislativo, tá? Também ele vai atuar nas 3 esferas, no federal, no estadual e no municipal. Ora, quem que vai representar, né, esse poder legislativo nessas 3 esferas? Quais são essas pessoas, esses grupos de pessoas que vão elaborar essas leis? Então, se eu falar, no caso, na esfera federal, nós vamos ter quem? Nós vamos ter os deputado federal e senador. Deputado federal e senador, ok? Que vão ser os 2 que vão estar atuando no poder legislativo. No caso, no estadual, nós vamos ter os deputados estaduais, ok? E no municipal, nós temos os vereadores. Então, perceba que quando você faz uma eleição, né? E na maior eleição do Brasil, quando nós escolhemos deputados estaduais, federais, senadores, governadores e, no caso, presidente, que é a maior eleição, porque a outra eleição nós escolhemos quem? O prefeito e o vereador, ok? Que seria uma outra eleição menor, né? Um pouco mais local.
ok? A grande eleição, no caso, que acontece no país inteiro, né, que você acaba, no caso, elegendo candidatos que representam tanto na esfera estadual como federal, você vai estar escolhendo seus representantes aqui, ó, do poder, no caso, legislativo, na bancada federal, na bancada estadual, como você vai escolher também aqui, ó, o representante do poder executivo da escala federal, no caso da União, como estadual, ok? E aí, numa outra eleição, você vai escolher o prefeito e vereador, ok? Muito bem. Então, o poder legislativo, ele vai estar atuando aqui, ó, tá? Então, por exemplo, ora, onde que estão, que lugar que está concentrado os deputados federais e senadores? É no Congresso Nacional. Ora, como é que chama a casa onde vai estar atuando, né, o deputado estadual? Assembleia Legislativa, certo? E no caso, a Câmara dos Vereadores seria, no caso, na esfera municipal. Então, perceba que você tem as casas, né? Então, a Câmara dos Vereadores é onde seria a casa onde você vai ter ali, no caso, a elaboração das leis municipais pelos vereadores. Na Assembleia Legislativa, você vai ter a casa onde você vai criar, elaborar as leis, no caso, estaduais, e no Congresso Nacional, tanto os deputados federais e senadores que vão estar atuando, no caso, lá em Brasília, ok? E o Poder Judiciário, ele vai ter qual a finalidade, né? De aplicar o direito segundo a Constituição Federal, tudo é baseado na CF, que é a Carta Magna, a lei máxima do país, certo? Na solução de diversos conflitos da sociedade brasileira, tá? Nos diversos aspectos. E o Poder Judiciário também ele vai atuar nas três esferas, na federal, na estadual e na municipal. Então, na esfera federal, que seria a máxima, a corte máxima, eu teria o Supremo Tribunal Federal, o STF, né, que está em Brasília, ok? Na estadual, eu tenho os tribunais estaduais, os tribunais de justiça. O TJ do MS, TJ de São Paulo, o TJ do Rio, e assim, né, os tribunais de justiça, no caso dos estados. E na atuação municipal, eu tenho a atuação direta dos municípios, dos juízes, ok? Então, como que atua, no caso, o Poder Judiciário dentro, né, das esferas de poder? O Supremo Tribunal Federal, o STF, no caso, numa esfera federal, em Brasília, os tribunais estaduais, que representariam, no caso, as pessoas os desembargadores, né, que vão estar nessa região, vendo esse poder, essa esfera do Estado, né, e os juízes nessa esfera municipal. Então, perceba que a gente escuta e você participa democraticamente pelo seu voto, né, da escolha direta do poder executivo e do poder legislativo. Nós não escolhemos apenas, no caso, pelo nosso voto, o poder judiciário, né? Então, por exemplo, esse ano, 2020, nós vamos ter uma grande eleição municipal. Ora, quem que nós vamos estar elegendo? Nós vamos estar elegendo o poder executivo na esfera municipal, que seria o prefeito, e o poder legislativo na esfera municipal, que seriam os vereadores. Aí, daqui a algum tempo, né, daqui 2 anos, nós vamos ter a grande eleição brasileira, que nós vamos escolher o poder executivo, no caso, o presidente e o governador do nosso estado, e os nossos deputados federais, senadores, deputados estaduais, ok? Bom, então essa é a divisão dos 3 poderes. Bom, uma outra coisa importante também, que eu sei que muita gente não sabe, e isso é bastante interessante, a gente tá explicando isso aqui para vocês, é como é que é a divisão do Congresso Nacional, tá? Então, você escuta muito falar em Congresso Nacional, né? Nós estamos falando especificamente no caso de Brasília, né? Onde está concentrado na capital federal, em Brasília, tá? O Congresso Nacional, pessoal, você vai ter o poder chamado bicameral, né? O que é esse poder bicameral? Nós temos 2 câmeras, né? 2. Você vai ser composto pela Câmara dos Deputados. Ora, que deputados? Se eu estou falando de Congresso Nacional, eu estou falando dos deputados federais e dos senadores. Então, quando você fala em Congresso Nacional, você vai ter ali no Congresso Nacional a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ok? Bom,
Basicamente, existe especificidade entre qual é a função de um deputado federal e de um senador, que não é o meu objetivo aqui a gente detalhar o que um deputado federal tem que fazer, o que um senador tem que fazer. Mas eles fazem parte do poder legislativo, né? Não só de criar as leis, de aprovar as leis, como fiscalizar também o executivo, ok? Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é como ele é composto, né? Quantos tem, né? Você tem que saber, tá? Quantos deputados federais nós temos em Brasília, quantos senadores nós temos e como é feita essa divisão. Então, muita gente sabe o número, muitas vezes. A Câmara dos Deputados Federais são 513. Legal. Mas por que 513? Né? As pessoas, muitas vezes, elas não têm essa noção. Então, primeiro, a Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo. Por que do povo? Porque quem elege esses deputados federais somos nós, através do nosso voto direto. Então, eles representam o povo, eleito pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território, no Distrito Federal. Então, é aquela eleição que lá o candidato, ele passa a ser um possível candidato eleito, e você vai votar, e os mais votados, né, conforme algumas regras eleitorais, eles vão ser os escolhidos, os eleitos, para nos representar lá no Congresso Nacional. Bom, quantos deputados federais nós temos hoje ao todo no Brasil? Nós temos 513 deputados federais. Quantos anos um deputado federal é eleito? Qual é o tempo de mandato? Ele tem um mandato de 4 anos. Ele pode ser reeleito? Pode, isso é importante. Um presidente, preste atenção, um presidente no executivo, tá? Presidente, governador e prefeito, eles são eleitos para ficar 4 anos, com direito à reeleição. Então, o máximo que eles podem ficar seriam 8 anos. 8 anos, certo? Se ele for eleito e reeleito. Aí ele não pode ficar 12 anos direto, certo? Pela Constituição, não pode, ok? Um dia ele pode voltar? Pode, mas depois de um certo período, né, que ele saiu no mandato, ele pode, de repente, se candidatar novamente. Se ele vai ser eleito ou não, outra história, tá? Então, prefeito, governador e presidente são eleitos para 4 anos com direito à reeleição, ok? Um deputado federal, como também um deputado estadual e um vereador, eles são menos senador, tá? Eles são eleitos para 4 anos. Aí eles podem ser eleitos, reeleitos, pode ser de novo ser reeleito. Então, tem deputado aí que está, entendeu? 8, 12 anos ou mais ali, certo? Sendo eleito, reeleito, então ele pode, ok? Desde que ele seja, né, eleito pela quantidade X de votos necessário, certo? Então, o mandato dele é de 4 anos, mas ele tem a possibilidade de reeleição. O número, isso eu queria que vocês prestassem atenção, o número de deputados. Esses 513 eu vou dividir em 27 unidades federativas? Não, tá? Como que isso acontece? Segundo a Constituição, o número de deputados federais ele é proporcional à quantidade de habitantes do estado ou do Distrito Federal. Então, os estados mais populosos, eles vão ter a maior quantidade de deputados federais, certo? Os estados intermediários vai ter mais ou menos, e os estados menos populosos vão ter menos deputados federais, com um limite máximo e um limite mínimo, como eu coloquei aqui para vocês. Qual é o limite mínimo? 8. Então, não me importa se, de repente, o estado de Roraima tem menos de 700 mil habitantes, ou se Mato Grosso do Sul a gente está chegando quase na casa, vamos colocar em média de 2,9 milhões de habitantes, tanto Roraima, que tem na faixa de menos de 700 mil, como Mato Grosso do Sul, que está com 2,9 milhões de habitantes, os dois vão ter 8 deputados federais. É o mínimo. Então, não é porque tem pouquinha gente que vai ter 1, 2, 3, 4. O mínimo seriam 8. Então, você tem que ter no mínimo 8. Mas o máximo seria 70.
Então, mínimo de 8 e máximo de 70. O único estado brasileiro, a única unidade federativa brasileira que tem o máximo de 70 seria o estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil, que ultrapassa 40 milhões de habitantes. Então, como você tem um estado com mais de 43 milhões de habitantes, hoje está chegando na casa de quase 45 milhões de habitantes, você tem que ter uma quantidade, né, de deputados que represente um percentual muito grande de habitantes. Porque se você colocasse, imagina, mais de 40 milhões, 8 representando 40, aí você tem um estado que tem 700 mil com 8, então fica uma coisa meio que desproporcional. Então, o que foi feito? O número de deputados federais, eles são proporcionais à quantidade de habitantes. E isso também tem a ver com os deputados estaduais e vereadores, certo? A quantidade de vereadores e a quantidade de deputados estaduais tem a ver também com o número de habitantes ou do município ou do estado. Ok? Eu não estou entrando nesse detalhe muito de município e estado, porque o nosso objetivo é Brasil, né? Então, ver como o Brasil, ok? Bom, então o estado que tem maior número de deputados federais seria o estado de São Paulo, 70 ao todo, justamente porque é o estado mais populoso. Aí o segundo estado mais populoso é Minas Gerais, não é Rio de Janeiro como muita gente pensa, tá? É Minas Gerais que ultrapassa 20 milhões de habitantes. Aí, Minas Gerais, olha só, tem 53 deputados federais. Então, quando fala assim, a maior bancada do Congresso dos Deputados, a maior quantidade por estado é o estado de São Paulo. Sozinho eles levam 70, eles elegem 70 deputados federais. Depois vem Minas Gerais, depois vem Rio de Janeiro e assim por diante. Nós aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Apesar da gente não ter uma população tão reduzida, tem estados bem menores em número de habitantes do que nós, como Roraima, como o Amapá, como o Acre, certo? Nós temos 8, como eles também, porque é o mínimo necessário, ok? Bom, e o Senado, o que acontece? Para dar um equilíbrio, segundo a Constituição, porque você tem o maior número de representantes de deputados federais por causa do número de habitantes. Se isso ocorresse também pelo número de senadores, você teria uma quantidade muito grande de representantes no Congresso dos estados mais populosos. Então, se coloca que você poderia, por exemplo, ter a aprovação de leis que atendessem mais à necessidade de um ou outro lugar em detrimento do outro. Aí, para dar um equilíbrio, o que é feito? O Senado, ele acaba tendo uma composição menor, tá? No caso, a composição do Senado vai ser de 81 parlamentares. Então, eu vou ter 81 senadores. Sendo que cada estado do Distrito Federal vai ter 3 senadores. Então, não me importa se São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, ele terá 3 senadores. Não me importa se Roraima é o estado menos populoso do Brasil, ele também terá 3 senadores. Certo? Para dar um equilíbrio, né? Porque você já teria, no caso, essa diferença nos deputados federais, tá? E os senadores, eles têm um mandato de 8 anos. Eles têm um mandato de 8 anos, renovados de 4 em 4 anos. Então, a cada 4 anos, você vai votar para um senador. Então, nós temos 3 senadores, tá? Então, tem ano que você vai, numa eleição, você só escolhe um senador. Você vai eleger só um. Tem ano que coincide, né, porque ele é alternado, você vai escolher 2 senadores. Por exemplo, na última eleição federal que nós tivemos aqui no Brasil, o Mato Grosso do Sul elegeu 2 senadores, porque um que já estava lá terceiro, vai estar concluindo os 8 anos de mandato agora na próxima eleição. Então, a gente vai eleger mais um. Ou eleger ou reeleger, tá? Aí depende da situação, entenderam? Então, isso é muito interessante. Você fala, mas eu tenho que saber. Gente, a gente não pode simplesmente ficar falando, né, criticando sem conhecimento. Um mínimo de conhecimento sobre toda essa esfera de poder, essa questão da nossa Constituição e da nossa democracia, nós temos que ter uma ideia, ok? Bom, então, e isso aparece que não, mas isso aparece em algumas provas, ok? Então, essa seria a divisão do Congresso Nacional. Bom, a questão da regionalização. Por que regionalizar o Brasil? Ora, o Brasil, vocês sabem que é um país extremamente extenso.
Nós temos mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos a quinta maior área do mundo, é um país com dimensões continentais. Nós temos características climáticas totalmente diferentes. É só você olhar na previsão do tempo. Você tem lá no sul, de repente, a época do ano com neve, e ao mesmo dia que você está vendo lá com 0 graus nevando no sul, você tem no norte com temperatura de 35, 38 graus. Né? Você tem características de vegetações diferentes, você tem processo de ocupação diferente, algumas foram primeiro ocupadas, outras depois. As condições de composição da população é diferente. Tá? Até mesmo a forma, as gírias são diferentes. Você pega um sulista fala de uma maneira, você pega um nordestino de outro, o carioca o outro, você pega o cara aqui do centro-oeste de um jeito, um nortista ele fala do outro. Ou seja, cada um acaba tendo uma influência, né, na parte linguística em relação à sua ocupação, aos povos, às etnias que deram origem e formação àquela população. Então, como o Brasil é um país muito extenso, mesmo que ele fosse pequeno, é necessário você regionalizar, porque você agrupa partes, porções do território com características semelhantes, seguindo um critério. Você vai ter um critério. Para regionalizar, isso é importante você saber. Você vai adotar um critério. Por exemplo, nós temos aqui, ó, deixa eu reduzir de novo aqui. Nós temos aqui, galera, 3 formas de regionalizar o Brasil. Eu posso regionalizar o Brasil aqui, ó, pela chamada macro-regiões do IBGE, eu posso regionalizar o Brasil conforme os complexos regionais, ou eu posso regionalizar o Brasil pelos 4 Brasis. Ora, o que vai fazer eu regionalizar assim ou assado? O critério que eu estou adotando. Não é que um está certo ou outro está errado, todos estão corretos, depende do que eu quero analisar, qual é a minha percepção da minha análise, o que eu quero identificar ali, ok? Bom, e por que é interessante você regionalizar, né? Porque também você melhora todo o planejamento de políticas públicas nas ações do governo. Então, por exemplo, muitas vezes você pega, por exemplo, região Nordeste, ela tem uma característica muito semelhante em alguns aspectos climáticos, por exemplo. Interior do Nordeste tem o problema da seca. Então, se eu vou fazer uma política pública para atender uma região mais seca do Brasil, eu vou estar desenvolvendo essa política para o interior do Nordeste. Eu não preciso dizer, o interior da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, os 9 estados. Eu só falo Nordeste, ok? Então, para você melhorar esse planejamento e também para você compreender essas diferenças naturais, tá? Então, você fala, características climáticas do Sul. O clima do Sul é muito diferente do clima do Centro-Oeste, que é muito diferente do clima do Nordeste, que também tem diferença do Norte e do Sudeste. A vegetação do Sul é totalmente diferente da vegetação do Norte, certo? As condições sociais, quando eu falo de distribuição de renda, qualidade de vida, indicadores sociais como natalidade, expectativa de vida, nível de instrução, histórica. A primeira região que foi ocupada, começou lá pelo Nordeste, as últimas regiões brasileiras a serem ocupadas, Norte e Centro-Oeste, né? E as questões econômicas. Nossa, onde que está a região mais desenvolvida economicamente? E assim por diante. Então, existem vários fatores que favorecem você regionalizar. O que você tem que saber? Por isso que eu preciso que você olhe o mapa, veja o mapa. Você tem que usar a sua memória visual. Você tem que ter a capacidade, pessoal, de quando eu falar, por exemplo, vamos agora falar dessas 3 regiões separadamente, tá? Quando eu falo, por exemplo, assim, as macro-regiões do Brasil, a classificação do IBGE. Na tua cabeça, você tem que estar com esse mapa na sua cabeça. Professora, eu não vou saber. Tem que saber. Como é que você sabe? Como é que você guarda isso? É tua memória visual, né? O que é memória visual que eu sempre falo? É você ter a capacidade de, você não está vendo alguma coisa, mas você está lembrando, muitas vezes, um lugar do seu quarto, alguma coisa que você guardou no seu quarto, você fala, eu lembro que tá assim, que é como se você estivesse vendo aquilo. Isso é memória visual para um mapa. Só que você só vai desenvolver se sempre você estiver estudando ou visualizando um mapa. Então, vai estudar essa parte? Tem um mapa ao lado. Pega o mapa no livro ou aqui mesmo, onde você quiser.
tá? Se você tem muita dificuldade, imprima um mapa desse em branco e preencha os estados. Todo brasileiro tem a obrigação de saber as 27 unidades federativas e aonde elas estão localizadas. Eu sempre brinco que o pessoal aqui, né, nós aqui no Mato Grosso do Sul, muita gente fica muito bravo quando chama a gente de Mato Grosso, né? Ou que muitas vezes confunde-se Campo Grande, Cuiabá, né? Como assim? Você fala, como assim? Né? Mas você fala, você está reclamando que as pessoas não sabem de Mato Grosso do Sul? Que vergonha, né? Pois é, mas tem alguns estados que se eu perguntar para vocês, muitas vezes você não vai saber localizar. E você tem que saber. Tá? Então é a mesma forma que algumas pessoas não sabem de Mato Grosso do Sul, que é uma vergonha. Você também tem que falar assim, qual é o estado do Amapá? Onde que tá? Você tem que saber aqui. Mas por que eu não sei do Amapá? Porque está muito longe da gente, não está na nossa área, nossa região, então eu não estou sempre vendo. Tudo bem, mas você tem que saber. É a mesma coisa, quem vive aqui no norte tem que saber localizar os estados do Nordeste, do Sul, Centro-Oeste e assim por diante. Ok? Bom, essa classificação das macro-regiões divide o Brasil em 5 regiões. Gente, presta atenção. Essa é a classificação chamada de oficial. É a feita pelo IBGE. Então, toda vez que o Brasil vai divulgar alguma coisa em relação às regiões, algum dado regional e tal, que o IBGE divulga, ele vai divulgar por isso. Região Norte, quais são as regiões? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Certo? Ora, quais são os estados que formam o Norte? Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, que é o estado mais jovem, criado em 88. Quando eu falo região Centro-Oeste, que é a nossa, nós temos 3 estados e um Distrito Federal. Então, nós temos 4 unidades federativas, mais 3 estados. Seria o estado do Mato Grosso, nós aqui no Mato Grosso do Sul, Goiás, e o Distrito Federal, onde está Brasília. Região Sul, a menor região brasileira, nós temos 3 estados e 3 unidades. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Sudeste, formado por 4 unidades e 4 estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E o Nordeste é a região brasileira que tem o maior número de unidades federativas. Possui 9 unidades federativas ou 9 estados, que seria a Bahia, aí vem Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Perceba que essa classificação, qual foi o critério adotado? Político-administrativo. Ele levou em consideração o quê? As características físicas, humanas e econômicas. Então, ele agrupou, os estados que formam o Nordeste, estados que têm características físicas semelhantes, juntou na região Nordeste. Estados que têm características semelhantes, física, humana e econômica do Norte, aqui nessa região, agrupou na região Norte e assim por diante. Certo? Aí uma coisa super, super, mega, mega importante. Perceba que o limite da região coincide com o limite do estado. Tá vendo? São as cores, são as regiões. Então, região norte, olha onde que ela termina, no limite, do estado. Então, termina no limite, por exemplo, de Rondônia com Mato Grosso com Amazonas, Mato Grosso com Pará, Mato Grosso com Tocantins, Tocantins com Goiás, Tocantins com Bahia, Piauí e Maranhão. Então, aqui é o limite, tá vendo? Perceba que por essa classificação, você pegar a nossa região, não tem nenhum estado em 2 regiões diferentes. Ou você é uma, ou você é outra região. Isso é fundamental você guardar. A classificação do IBGE, o limite da região é exatamente o limite do estado. Diferente da outra classificação, que é essa chamada de complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Dá uma olhada, ele pegou o Brasil e dividiu em 3 regiões, tá vendo? Em 3 regiões. Primeira coisa, quem criou essa classificação, Celiusa? Foi na década de 60, por um geógrafo chamado Pedro Pinchas, certo? O Pedro, ele pegou, o que ele fez? Usou um outro critério. Qual foi o critério? Ele usou as características geoeconômicas, baseado principalmente no processo de ocupação econômica, certo? Não tanto no aspecto natural,
mais econômica, certo? E aí, como ele criou uma outra classificação, que ela está correta, não é que a outra está certa e essa está errada e vice-versa. Ela está correta também. Só que ele usou um outro critério. O critério dele, ele não obedece o limite dos estados. Isso é fundamental você saber. Esse complexo regional não obedece o limite dos estados. Perceba, ó, olha o limite da Amazônia. Ele pega, ó, olha esse estado, ó, esse estado, você tem que saber, não está escrito aqui, mas você tem que saber, esse estado aqui é o Maranhão. O que você observa? Que o Maranhão, ele está uma parte na Amazônia, outra parte no Nordeste. A mesma coisa acontece com o Tocantins, em duas regiões diferentes, e com Mato Grosso. E também aqui com Minas Gerais. Então, primeira característica marcante, ele toma como base as características geoeconômicas. E ele cria os 3 complexos regionais. Ele não respeita o limite do estado. Então, um estado pode estar em 2 regiões diferentes, certo? Ah, se ele usa quais são os estados que vai acontecer isso? Esses 4 aqui, ó. Minas Gerais, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso, ó. Minas Gerais, perceba, ó, o norte de Minas é Nordeste e o resto de Minas é Centro-Sul. O Maranhão, uma parte é Nordeste, outra parte é Amazônia. O Tocantins, o Centro-Sul do Tocantins é Centro-Sul, tá? E o restante é Amazônia. E o Mato Grosso, o centro-norte do Mato Grosso é a Amazônia e o restante de Cuiabá para baixo é Centro-Sul, ok? Então, isso é fundamental. Ah, Celeusa, você olhou um mapa de regiões, viu o Brasil assim, ó, dividido em 3 partes, são os complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Tranquilo, galera? Tá? Aí você dá uma olhada, esse mapa não tem o nome dos estados dentro. Então, aí começa a necessidade de você ter um conhecimento de localização de estado. Muitas vezes você pode perder uma questão porque simplesmente você não sabe que estado que é esse. Ah, mas eu tenho que saber? Tem, você é brasileiro. Todo brasileiro deveria saber. Eu falo que isso é um exemplo que a gente tem em relação aos Estados Unidos. Eles realmente conhecem o seu país. E, infelizmente, o brasileiro não conhece o seu próprio país. Ok? Bom, e nós estamos aqui, né? Mato Grosso do Sul, pelo amor de Deus, vocês sabem que nós estamos aqui. Tranquilo? E essa classificação aqui, pessoal, a última classificação, é o chamado 4 Brasis. Né? Ele classifica, ele divide o Brasil agora, olha, em 4 regiões. Vocês estão vendo aqui as cores? Ó, o verde, o rosa, o laranja e o amarelo. Essa classificação, chamada de 4 Brasis, tá? Ele foi elaborada pelo geógrafo Milton Santos, o grande geógrafo Milton Santos, certo? E aí, como é que ele pegou o Brasil agora, se ele usa e fez em 4? Né? Ora, ele fez em 4 porque ele usou um outro critério, né? Lembra que o primeiro critério, a primeira região que a gente chama de macro-regiões ou regiões do IBGE, divide o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, certo? E ele basicamente, né, respeita o limite dos estados. Os complexos regionais ou geoeconômica já são 3 regiões: Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. E agora, os 4 Brasis, ele divide o Brasil em 4 regiões: Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e Concentrada. Então, quem fez essa classificação, né, criou essa nova regionalização? Milton Santos. Que critério que ele tomou como base? O conceito do meio técnico, científico e informacional. Tá? O que seria esse meio técnico, científico e informacional? Na verdade, ele regionaliza o Brasil segundo ter ou não ter acesso, ou ter ou não ter maior concentração de todo o meio tecnológico. Então, ele leva em consideração toda a disponibilidade de recursos tecnológicos que essa região tem, ou ainda não tem, ou já está começando a ter, certo? E baseado nessa disponibilidade de recursos tecnológicos, ele leva em consideração a questão de infraestrutura, como energia, como rodovia, como concentração tecnológica, as indústrias mais avançadas, tipo de tecnologia usada, a questão informacional, a questão principalmente ligada à parte digital, ser mais ou menos evoluída. Então, baseado nesse critério que nós chamamos de meio técnico,
científico e informacional, Milton Santos dividiu o Brasil em 4 regiões, certo? Que seria a Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste concentrada. Só que eu queria muita tua atenção, presta atenção aqui, muito. Se você olhar muito rapidamente nesse mapa, você pode se enganar com o primeiro mapa que nós vimos, tá? Das 5 regiões. É lógico que você está vendo que não tem 5, são 4 cores. Mas perceba que, olha, nenhum estado está em 2 regiões distintas, tá vendo? Então, ele respeita o limite do estado, que nem a primeira. Mas ele pega alguns estados, tira de uma região e põe em outra. Então, por exemplo, olha a região chamada Amazônia. Ele coloca Rondônia aqui, a Acre, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, e o Tocantins, tá vendo? O Tocantins não tá como a Amazônia, Tocantins está junto com o Centro-Oeste. Ok? Aqui ficou faltando aqui o Distrito Federal, aqui no meio, tá, gente? Aqui no mapa, desculpa, eu não visualizei, tava sem aqui, o Distrito Federal, tá? Então, seria quem o Centro-Oeste? Mato Grosso do Sul, Goiás, o Distrito Federal e Tocantins. Olha, perceba que Tocantins ele coloca como Centro-Oeste, certo? Aí você fala, nossa, mas tá louco. Não, é outro critério que ele usou, ok? O Nordeste é exatamente igual ao outro Nordeste, a forma de regionalizar, não o critério usado, mas a forma é a mesma, composta pelos 9 estados, ó. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, os 9. E olha o amarelo. O amarelo, que é a chamada região concentrada, ele juntou o Sudeste com o Sul. Né? Ele pegou Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, tá? Ele juntou, no caso, esses 7 estados e ele fez apenas uma região, chamando de região concentrada. E por que ele chamou de concentrada? Porque é exatamente nesses 7 estados brasileiros que se concentra a maior parte do meio técnico, científico e informacional. É aí que está a região mais populosa, a região mais industrializada, a região mais desenvolvida, a região mais tecnológica, tá? A região onde você tem uma tecnologia bem mais avançada, tá? Onde você tem uma diversidade de comércio, serviços e indústrias muito grande, certo? É uma região que concentra o coração econômico do Brasil, por isso que ela chama-se região concentrada, ok? Já a região Centro-Oeste, ela hoje, né, englobando aí no caso o Tocantins nessa classificação, ela já coloca como uma região de base da agropecuária, mas ligada ao agronegócio. E o agronegócio, né, quando você não só cria um rebanho, como você produz determinado produto agrícola voltado para o mercado, ou interno ou externo, envolve muito mais do que apenas plantação agrícola ou criação de gado. Envolve toda uma relação de trocas comerciais, de insumos agrícolas, de tecnologia entre as regiões. Então, segundo Milton Santos, a região Centro-Oeste, ela não tem uma grande evolução de um meio técnico, científico e informacional, mas ela tem uma relação muito próxima e uma ligação econômica muito próxima com a concentrada. Então, ela já está tendo acesso a essa tecnologia, tá? A região Nordeste, como foi a primeira região a ser ocupada, né, ela tem uma série de problemas estruturais de exploração, são regiões que têm grandes bolsões de pobreza, mas nos últimos anos também tem atraído indústrias e outros produtos ligados à agropecuária que também abastecem a região concentrada. Então, existe uma certa relação também entre essas regiões. E a região, segundo o critério do Milton Santos, que tem essa menor disponibilidade tecnológica, é justamente a Amazônia, né? Pela distância da região concentrada, por ser a última região praticamente a ter sido efetivamente ocupada, então ainda a base técnica, científica e informacional ainda está muito aquém ainda das outras regiões brasileiras, principalmente da região concentrada, ok? Então essas são as 3 classificações das regiões brasileiras, tá? Não esqueça que é necessário vocês, tá? Estudarem essas regiões visualizando o mapa. Como eu falei, tem dificuldade de localizar o estado e a região, por favor, pegue o mapa para você fazer essa análise junto.
Ok? Então a gente vai encerrar a nossa aula, espero que tenha ajudado, contribuído você a entender um pouco mais a questão política e regional do Brasil, que é extremamente importante para todos nós brasileiros. Ok, gente? Fico por aqui, a gente se vê numa próxima aula. Beijão, tchau, tchau!